Gente, cavalo maltratado cai exausto, não tem força para levantar e cena comove moradores. Vamos falar de mais um caso absurdo, onde animais sofrem esse nível de abuso por parte de seres humanos, né? Esse caso aconteceu em Santa Catarina. Olhem só a imagem, né? A imagem é devastadora, a imagem é revoltante e, infelizmente, isso acontece com frequência no nosso país, né? Lembrando que recentemente outro caso chocou o país, que foi o caso do cavalo que morreu e ainda teve suas patas cortadas. Mas vamos falar desse caso aqui primeiro, de Santa Catarina, e depois a gente vai relembrar esse caso do cavalo que teve as 4 patas cortadas. Aqui, gente, o cavalo, depois que vizinhos começaram a denunciar. O que aconteceu aqui? O cavalo, ele estava exausto, né? Porque o dono dele, né, explorou ele tanto que ele chegou no limite. Um animal sem comida, sem acesso à água, sem ter direito a descanso, onde o seu dono simplesmente ignorou que é um animal que merece ser respeitado, né? E o animal simplesmente caiu porque não aguentava mais de fraqueza, não aguentava mais de sofrimento, e aí é o momento que o animal cai e ele não consegue levantar. O animal não consegue levantar, gente, porque simplesmente ele chegou no limite dele, de tanto sofrimento, porque o ser humano que deveria cuidar dele fez isso com ele. E aí o que acontece? Os moradores começaram a denunciar: olha, tem um cavalo ali, gente, que tá morrendo, tá exausto, não aguenta de sofrimento, não aguenta levantar. O grupo da causa animal da cidade de Santa Catarina e a Polícia Civil foram até o local e ficaram chocados, porque é óbvio que tem que ficar chocado. É uma cena para ficar chocado, é uma cena para se lamentar, é uma cena para se perguntar por que ainda a gente vive num país que isso acontece com tanta frequência. Por que ainda a gente não tem uma legislação, um conjunto de leis firmes, fortes para proteger animais, para não acontecer isso com tanta frequência no nosso país. O que aconteceu? A polícia foi até o local junto com o grupo da causa animal, e quando chegaram lá, de fato, o animal estava nessa situação. É uma cena forte, é uma cena chocante, é uma cena revoltante. O animal foi resgatado, tá? Ele tá vivo, tá, gente? Ele tá vivo. Apesar de ser uma cena forte, dele tá caído, exausto. Gente, o cavalo, ele mal conseguia respirar. O cavalo mal conseguia se mexer, né? Por quê? Porque o dono, o ser humano, explorou tanto o animal, que aconteceu isso. A polícia localizou, né? Localizou o homem e o homem tá preso. Agora, assim, primeira coisa, tem que ficar muito tempo na prisão. Tem que ficar muito tempo na prisão. Eu acredito que vai ficar muito tempo? Infelizmente não. Porque as leis para proteger animais, e principalmente para proteger animais desse tipo de abuso, de violência, ainda não tá da maneira que a gente sonha. Mas vamos torcer, né? O cavalo foi resgatado, né? E a gente torce para ele ficar bem. E é bom lembrar que no começo da semana, um outro caso chocou o Brasil, um outro caso continua repercutindo bastante aqui no nosso país, que foi o caso de outro cavalo que também desmaiou, porque estava exausto, porque não aguentava mais o nível de exploração que o dono exerceu sobre ele. O que aconteceu? Um outro cavalo, né, no interior de São Paulo, acho que é Bananal, se eu não me engano, tá, gente? Desmaiou depois do o dono dele ter feito ele andar quase 15 quilômetros, provavelmente sem um animal ter acesso à água, à comida e a descanso, porque isso acontece bastante no Brasil. As pessoas acham que os animais são máquinas, que eles não têm sentimento, que eles não precisam descansar, que eles não precisam se alimentar, ainda mais cavalos, né, que são animais que geralmente andam grandes quantidades todos os dias, geralmente debaixo do sol. E aí o que acontece? No caso do cavalo de Bananal, o dono, que estava chapado, segundo informações, saiu para andar com o cavalo uma longa distância, o cavalo cansado naquele sol. O dono não parou para dar água, o dono não parou para o animal se alimentar, o dono não parou para o animal comer, e aí chegou o momento que o animal ficou tão cansado, tão exausto, que esse cavalo caiu e morreu. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo a gente viver num país que animais passam por esse tipo de sofrimento todos os dias. Vocês entenderam que o dono, que deveria cuidar,
respeitar, dar atenção, simplesmente fez o animal andar por quase 15 quilômetros, onde o animal não teve acesso à água, à comida, a descanso. O animal chegou no nível de cansaço, de exaustão, que o animal caiu e morreu. Morreu, na hora a gente não sabe, né? A gente não sabe, isso aí os veterinários precisam provar através de laudos. E aí, depois dessa tragédia, que já é uma tragédia, o caso do cavalo que caiu e morreu de exaustão, foi o que aconteceu depois. O dono foi lá e cortou as 4 patas do seu cavalo enquanto o amigo filmava. Isso mesmo. Isso aqui não é um filme de terror bizarro que você tá ouvindo uma história. Isso aqui é a história real que aconteceu essa semana no Brasil, no interior de São Paulo. O cavalo que já tinha... Vejam só o nível de sofrimento desse animal. O cavalo que já tinha caído exausto depois de ter sofrido tanto por não ter direito a descanso, acesso à água, à comida, ele caiu. Segundo informações, ele caiu morto. Logo em seguida, o seu dono cortou suas 4 patas. Agora é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Não se sabe, gente, ainda, não se tem 100% de certeza que quando as patas desse cavalo foi cortado, ele já estava morto. Porque a gente precisa de um laudo veterinário para confirmar essa história, para comprovar essa história. Porque imagina se esse animal não estava morto quando as patas foram cortadas. Imagine o nível de sofrimento que esse animal viveu. Isso aqui, gente, é uma coisa grave. Isso aqui que aconteceu essa semana no Brasil é muito grave. É muito grave o que aconteceu. Você vê, são 2 histórias em menos de uma semana de 2 cavalos. Um morreu e ainda teve as patas cortadas. Esse aqui, graças a Deus, teve um pouco de sorte, porque apesar de ter desmaiado de sofrimento, ainda estava vivo, foi resgatado vivo e, se Deus quiser, vai sobreviver. O outro não passou pelo mesmo caminho, não teve a mesma sorte. Isso só mostra o seguinte: esse país precisa com urgência de leis para proteger nossos animais, porque o que esses animais passam de sofrimento não é normal. Não é normal, tá? Então, no caso lá do cavalo do interior de São Paulo, os veterinários lá, os legistas, têm que provar, né? Tem que provar se o animal, quando teve as patas cortadas, estava vivo ou estava morto. Se ele estava vivo, é pior ainda. Aí precisa de uma punição mais exemplar. Ele não foi preso porque o crime não foi preso porque não foi em flagrante, né? Quando a polícia chega no ato, no momento que o animal está tendo as patas cortadas. Então ele está respondendo em liberdade. Porém, a repercussão está sendo muito positiva no sentido das pessoas cobrarem. Ninguém tá cobrando que faça nada de errado contra o rapaz, não. Por mais que ele tenha cometido um crime extremamente perverso, aí cabe a lei. A lei, a gente precisa de lei. Lei para punir da forma que a sociedade espera, que é ali com cadeia. Mas vejam só, o homem tá livre, né? Então a gente tá com 2 casos em uma semana de 2 cavalos que desmaiaram por causa da exploração dos seus próprios donos. No caso aqui do interior de São Paulo, o cavalo não aguentou e morreu. Esse aqui, qual que foi a sorte desse cavalo aqui? Esse aqui é em Santa Catarina, tá, gente? Ele desmaiou, porque ele não aguentava mais, ele estava extremamente cansado, com fome, com sede. Ele desmaia, ele não consegue levantar. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. A gente tá em 2025. Como é que pode a gente ver esse tipo de cena e ainda saber que a pessoa que faz isso com esses animais não fica presa? E quando é presa, não fica 1 dia, 2 dias na cadeia. De novo, gente, a gente precisa de políticas públicas urgentes nesse país. A gente precisa de leis urgentes que punam de verdade nesse país. E a gente precisa levar a causa animal para as escolas. A gente precisa formar uma geração consciente que respeite os animais, né? Então, se tiver qualquer atualização desse caso, a gente traz para vocês.